Para os irmãos que estão nos acompanhando, eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias, deixa abertinho aí em Romanos, no capítulo 12 de Romanos. Deixa que os irmãos abram comigo enquanto eu encontro aqui. Deixa abertinho aí no capítulo 12. Irmãos, eu gostaria de orar mais uma vez para que a gente adentre a nossa meditação desta manhã. Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Pai, com muito temor e tremor também, porque sabemos a grandiosidade de quem nós estamos diante, de quem nós estamos aos pés, de quem nós estamos representando. E por isso nós pedimos a total direção, nós pedimos assim que realmente haja nas palavras do Senhor proferida aqui, que não é nossa, é Tua, Pai, uma unção para que o Senhor alcance vidas nesta hora, Pai, para que o Senhor alcance, ó Deus, o máximo de corações, para que, ó Deus, o Senhor possa ser adorado e desejado, ó Pai, mesmo nesses momentos em que nós vivemos agora, Senhor. Por isso entregamos a nossa vida e a vida de todos aqueles, Senhor, que o Senhor deseja que ouçam as Tuas palavras, os Teus ensinos, os Teus conselhos neste momento, ó Pai. E nós por tudo já Te agradecemos. Amém. Irmãos, como eu disse para os irmãos, quando apareceu, aliás, quando se intensificou esse problema dessa pandemia e começaram já os comentários que a gente teria, né, que se isolar, que a gente teria que ficar em casa, que nós não poderíamos mais nos reunirmos como o povo de Deus neste lugar, que é o nosso caso, que nos reunimos aqui. Eu confesso para os irmãos, no meu coração houve um temor, uma tristeza assim, um certo medo, né? Não é para a gente sentir, mas somos humanos e sentimos. Porque nós, seres humanos, nós temos uma dificuldade muito grande em manter realmente acesa essa chama dentro de nós, esse anseio, esse desejo, essa busca por esse Deus que é tão grande. E parece até contraditório. Como pode? Porque quando falamos desse Deus, quando nós olhamos a palavra dele, quando lemos a sua palavra, ela é tão viva, ela é tão eficaz, ela é tão tocante, ela é tão penetrante, que é impossível a gente ouvir, ler, sem que algo aconteça em nós. Não é verdade, irmãos? Não sei se é só comigo. Às vezes, e por não poucas, que eu me pego, né, triste, às vezes um pouco desanimada, às vezes um pouco chateada, ou às vezes a gente é tão meio estranho, né, que nem houve um motivo assim, mas tem dia que a gente não tá bem. Mas aí eu falo assim, eu preciso da palavra, eu preciso ouvir o meu Deus. Aí eu corro, faço uma leitura daqui, ou eu coloco algo lá no celularzinho, né, que agora a gente fica sempre, né, tá ali do nosso ladinho, e a gente ouve, e eu ouço aquela palavra, e é impressionante como essa palavra traz renovo, e é real,
Eu desafio você que está me ouvindo, que está me vendo, a fazer isso. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação, antes que você busque conselho, antes de buscar solução, antes de buscar que alguém ou que algo tire a aflição do seu coração, da sua mente, tente buscar isso em Deus. Primeiro, porque às vezes a gente vai, né? A gente vai sofrendo, a gente vai esperneando, a gente vai chorando, a gente vai sofrendo, aí a gente fala assim, só orando, só Deus agora, né? Olha, o quanto deveria ser ao contrário. É Deus, é Ele. Mas a pergunta dessa manhã, que eu quero refletir com os irmãos por que então nós, seres humanos, por que nós não fazemos isso? Por que não corremos para Deus sempre? Por que não buscamos a Deus em todo o tempo? Por que não confiarmos nele sempre? Por quê? Por que não realmente, de fato, acreditar que ele, de fato, pode todas as coisas? Essa semana uma pessoa me disse assim, nem sempre Deus responde não aquilo que a gente pede. Aí eu disse para a pessoa, responde sim. Responde, hein? Deus sempre responde. Não aquilo que você e eu queremos e pedimos, mas Deus responde. Sabe por quê? Ele sabe o que eu preciso, o que você precisa. Então essa resposta pode ser, são 3 tipos, nós conhecemos, né? Mas a gente se esquece, né, pastor? Deus pode responder sim, glória, aleluia, né? Aí nós vibramos. Mas Deus pode responder também? Não. Mas ainda tem uma outra. O que Deus pode responder? Isso, Keila, espere. Né? E nessas 3, nós temos que continuar crendo, obedecendo e confiando nesse Deus de paz. Como cantamos aqui, né? Quando os olhos do Senhor estão sobre nós, nos enche do quê? Nos enche da tua paz. E é tão impressionante que quando nós buscamos essa paz que vem dele, pode estar, como diz o nosso pastor, caindo canivete, né, pastor? Pode estar acontecendo o que for na nossa vida. Porque as pessoas, por mais que elas nos amem, elas nos querem bem, elas nos veem só externamente. Nós podemos estar em meio a uma festa, em meio a um lugar com muitas pessoas, mas por dentro de nós, realmente, somente os olhos do Senhor. Ele sabe o que tem lá dentro. E pode crer que Ele sabe e Ele está interessado em tratar isso, que está dentro de você. Mas a pergunta vai continuar. Por que não cremos nisso? Por que não buscamos isso? Por que não confiamos nisso? E é muito interessante que a palavra do Senhor diz, e nós por experiência também nós sabemos, que Deus, quando Ele criou o homem, quando Ele nos criou, Deus, Ele mesmo colocou dentro de nós o desejo de buscá-lo, de adorá-lo, Mas a humanidade tem feito isso? Tem adorado? Não. Você fala, mas também, né, Ivanete, a humanidade, do jeito que está, vai adorar a Deus? Ok, mas a minha pergunta nessa manhã é para mim e para você que já conhece a Deus. Você tem adorado?
eu tenho adorado? Estou falando assim, adorado, realmente como é, realmente como ele merece. Em Eclesiastes 3:11, a palavra diz que o Senhor colocou um desejo de eternidade no coração do homem. Então, todo homem, ele deseja saber para onde vai, como que é, como vai ser, o que será que vai acontecer depois, o que tem lá do outro lado. A gente tem esse desejo, todos têm esse desejo. Mas se eu não estou, então, cumprindo esse propósito que o próprio Deus colocou em mim de adorá-lo, logo nós vamos ter os nossos deusinhos. Pode ser de pedra, pode ser de barro, pode ser de prata, pode ser em números, notas, pode ser em forma física, de pessoas, pode ser status, deuses e deuses e deuses e mais deuses. E tem como, a palavra diz, eu não vou citar o texto aqui, mas os irmãos conhecem, né? Tem como adorar a dois senhores? Não tem. Então a humanidade está completamente sofrendo, perdida, e muitos cristãos que conhecem a palavra, que conhecem quem é esse Deus da palavra também, porque não tem adorado verdadeiramente a esse Deus e tem sim colocado deuses no lugar desse Deus. Mas então, o que a gente faz? Como vamos adorar? Como adorar então, irmã? Você está falando que eu devo adorar, que eu não estou adorando direito? Como será que a gente pode fazer isso? Existe uma receita para isso? Será? Primeiramente, nós devemos nos dispor a conhecer esse Deus e conhecer a palavra desse Deus e procurar entender a vontade desse Deus. Vamos ler agora Romanos, então, capítulo 12, versículos 1 e 2. Só esses dois versículos. A palavra do Senhor aqui diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja, vamos falar junto, irmãos? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que fazer? Então, como fazer? Irmãos, então, não estava no script, eu estou trazendo hoje a palavra, mas ontem o Senhor, Ele sabe todas as coisas, realmente Ele é maravilhoso, que eu fiquei até meia-noite, pastor, né? Estudando esse texto, anotando algumas coisas, então realmente o Senhor queria falar isso nessa manhã, né? Eu creio. E eu achei muito interessante, né? Eu anotei aqui, para que nós possamos realmente adorar a esse Deus, de fato, como se deve. Uma das coisas importantíssimas, eu acho que sem isso não dá, a gente não consegue, nós precisamos destronar o nosso eu. Destronar, nós precisamos tirar do trono o nosso eu. O que seria isso? O que seria isso? Destronar o nosso eu, a nossa vontade.
A nossa vontade. A nossa vontade. Aquelas rebeldias, aquelas teimosias, aquela falta de temor. Porque se eu sou dele, se eu pertenço a ele, se eu estou aqui nesse mundo para cumprir os propósitos dele, se eu devo fazer aquilo que ele me direciona a fazer, mas eu faço aquilo que eu quero, logo, quem está no trono? O meu eu. Vai sobrar alguma coisa de adoração aqui nesse coração, nesse meu eu? Se eu estou vivendo dessa forma, sobra? Não tem, irmãos. Não tem como adorar o Senhor. E hoje é espantoso como a gente vê pessoas que nasceram dentro da casa do Senhor, ou seja, ouvindo os ensinamentos, as palavras, os conselhos, conhecem os princípios, conhece a vontade de Deus, sabe muito bem, né? Eu falo que as coisas de Deus, tem gente que fala, eu nem leio determinado livro da Bíblia, é tão complexo. Não, a palavra do Senhor, ela é simples, né? Refrigera a alma. Ensina, é como receita de bolo. Desculpa a comparação, mas a palavra de Deus é assim. Sabe, tem gente que fala, eu não sei fazer bolo. Experimenta pegar a receita e falar assim, 3 ovos, 1,5 xícaras de açúcar, 2 colheres de manteiga, bate bem batidinho, 1 xícara de leite, 2 xícaras de farinha. Vai ficar um bolo, né, Débora? Maravilhoso. Palavra do Senhor. E a pessoa nasceu e ouviu e sabe de cor. Chega uma hora que quem faz bolo, né, Jéssica? Nem precisa mais da receita. Faz aquele brownie, aquele bolo de cenoura. Não precisa mais, já aprendeu. Mas aí a gente vê hoje as pessoas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou trabalhar em outro lugar, eu vou comprar outra casa, eu vou mudar de casa, eu vou mudar de cidade, eu vou. Aí você olha e fala assim, cadê a vontade de Deus na vida? Cadê? Aonde que está? Aonde mesmo que está, né? Ainda ela é igual a todo mundo. Ela tomou a forma de todas as pessoas que não adoram, que não servem, que não obedecem, que não se submetem a esse Deus. E então começa a agir igual a todo mundo. E se eu estou agindo igual a todo mundo, logo eu começo a ter as mesmas consequências que o mundo tem também em suas vidas. Os irmãos concordam? E tem muita gente que conhece a palavra. Tem muita gente que até ontem estava, né? Nesse banco aí. E que está agindo assim. E aí tem as mesmas consequências dos outros, ou às vezes até pior, porque aí conhece a palavra e desobedeceu, né? E aí a culpa ainda é colocada em quem? Em Deus. Ai, mas eu oro tanto, mas eu busco tanto, mas eu leio tanto. Nós precisamos entender para que realmente, de fato, nós estamos aqui. E nós não estamos aqui nesse mundo para cada dia mais a gente conseguir realizar os nossos propósitos. Pelo menos não nós que conhecemos a Deus e que nos entregamos a Ele um dia e que confessamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Então nós vivemos como barata tonta. Quem é que já viu barata tonta? Né? Ela fica assim, doida, corre para cá, corre para lá, vai para cá, vai para lá, não sabe para onde se enfia, né? Muitos de nós estamos assim porque qual é o nosso propósito? Nosso propósito número 1, adorar. Mas o que precisamos fazer para conseguir adorar esse Deus, esse único Deus das nossas vidas? Destrone o seu eu. Destrone, tire o seu eu, tire a sua vontade do centro. Deixe realmente Deus agir, deixe Deus operar, deixe Deus fazer, deixe Deus resolver, deixe Deus te dar direção.
Deixe Deus dizer como é que você tem que fazer. Deixe Deus falar o que você tem que fazer e como fazer. Destrone o seu eu. E coroe ele, Jesus, aí. Faz dele o seu rei. Vamos fazer dele o nosso rei. Irmãos, eu estou dizendo primeiro para mim. Como isso é maravilhoso. E sabe de que forma que a gente faz isso? É quando naquele momento de dor, é naquele momento de dificuldade, é naquele momento de tristeza, é naquele momento que às vezes você foi espremido assim, ó, feito uma amora, por alguma situação, por uma pessoa, por uma circunstância. Você foi exprimido, você foi esmagado. Tenta naquela hora adorar. Tenta nessa hora glorificar. Tenta nessa hora se lembrar quem é o seu Deus. Tenta nessa hora dizer: Jesus, independente de circunstância, independente de situação, Tu és rei. Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, e eu sei que o Senhor me ama, e eu sei que o Senhor se importa comigo, e eu sei que o Senhor vai me ajudar nessa situação. Muda tudo. Muda, irmãos, muda tudo. Não é mágica, não, é realidade, porque nosso Deus é real, nosso Deus é vivo. Então, como destronar o nosso eu? É colocar o Senhor no lugar onde Ele tem que estar, para que Ele faça a vontade dEle. E isso não pode depender de circunstâncias nem de situações, porque tem pessoas que elas estão bem, elas estão caminhando, mas se acontece algo na vida, e eu fui assim, e eu tenho que me cuidar todos os dias, senão eu sou assim. Nós somos seres humanos, nós não somos bonzinhos não, nós não somos certinhos não. Mas quando a gente destrona, quando a gente sai do centro e deixa o Senhor no centro, Ele opera. A pessoa está indo bem, mas aconteceu um problema, aconteceu uma dificuldade, apareceu uma barreira, apareceu um obstáculo, parou. Não vou mais, não quero mais, não consigo mais. Volta para trás, faz igual o caranguejo. E aí, como que Deus vai abençoar? Como que Deus vai ajudar? Deus não vai ficar correndo atrás, Ele ama e está de braços abertos. Sempre Ele está. Mas Ele não vai sair do trono e sair correndo atrás de você. Mas você pode contar com Ele. Em qualquer situação, em qualquer circunstância. Porque senão nós tomamos a forma do mundo. A forma do mundo qual é? Às vezes quando a gente pensa na forma do mundo, a gente só pensa no pecado, né? Que nós sabemos quais são e que o mundo comete. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito pior, que é quando nós tomamos a forma do mundo no sentido de não adorar a Deus como se deve. O mundo não adora. E quando eu que conheço a Deus não adoro, eu não só tomei a forma daqueles que não adoram, como eu me torno pior do que aqueles que não adoram. Ok? E o que é não adorar? Nós estamos aqui. É quando o nosso eu está no trono e não quem deveria estar, que é Deus no trono. E quando então a gente decide colocar e coroar a Deus em nossos corações, quais são as nossas atitudes? São muitas atitudes, e todas boas, produtivas, maravilhosas, abençoadoras, frutíferas, quando a gente decide coroar ao Senhor no nosso coração. A primeira delas, que sem elas eu acho quase que impossível a gente adorar a Deus. Nós passamos a ser submissos a Ele.
Palavrinha que quase ninguém gosta, né, pastor? Falou em submissão, mas a pessoa desaparece. As mulheres ficam bravas, os homens, então, misericórdia, imagina falar como tem que ser submisso, né? Mas tem mulheres também e membros, né, pastor? Pessoas, olha, você está aqui e a pessoa vem até com a situação dela para o pastor, olha, pastor, eu estou para fazer isso, tomar essa decisão, fazer aquilo assim. Aí o pastor vai dizer assim, olha, filho ou filha, eu vou dizer, nessa situação, vamos orar e você deve tomar esse cuidado, aquele. Submissão a Deus e autoridade espiritual. Aí a pessoa tem um leque imenso, né, de desculpas que não passam da própria vontade da pessoa. Então ela não obedece, ela não ouve, ela não se submete aos conselhos de Deus. Passa um tempo, às vezes nem demora muito, você começa a ver o resultado na vida daquela pessoa, na família daquela pessoa, no futuro daquela pessoa, no presente daquela pessoa. Mas quando, ao contrário disso, quando há uma submissão, é impressionante. Eu estava lendo a história de um seminarista que ele não fazia nada, exatamente nada, sem dobrar os seus joelhos e pedir a direção de Deus, a vontade de Deus, e ele tinha feito, né, lá um voto com Deus, que quando Deus falasse não, por mais que doesse, ele obedeceria ao Senhor, ele seria submisso à vontade de Deus. Irmãos, e ele namorava uma moça, fazia um tempo, bonita segundo ele, e ele gostava daquela moça. E aí começou a acontecer algumas coisas na vida dele que não estava combinando com ele fazer a vontade de Deus e o namoro, a continuidade do namoro com aquela moça. Eu não vou lembrar o nome dele agora aqui, e é também em inglês lá o nome dele. Mas ele orou. E Deus foi dando sinais para ele que aquele namoro não era da vontade de Deus. E ele começou a sofrer, imagina, né? A nossa carne, ela fala alto, né? Mas quando há submissão, então ele foi orando. E quase como que naturalmente aquele namoro acabou. E passou um tempo, e ele seguiu em frente, trabalhando na obra de Deus. E Deus colocou uma pessoa na vida dele, logo em seguida, que hoje é a esposa, a mãe dos 3 filhos que ele tem. Então ele fala, como valeu a pena ser submisso à vontade, não a minha, mas à vontade de Deus. Então, irmãos, destrone o seu eu. Dói ser submisso a Deus, às vezes? Dói sim, a gente tem que abrir mão. Agora, o bom de abrir mão e ser submisso é que vale a pena. Lá na frente, vale a pena. Porque o preço da não submissão, o preço da desobediência é alto, é caro. Porque Deus é mau? Não, porque nós não sabemos escolher bem. Então, se eu não aceito, não me submeto àquilo que é a vontade de Deus e faço a minha, o texto fala para que a gente não tome a forma de todos, aqueles que não adoram, que não conhecem, que não se submetem. Para quê? Né? Para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando obedecemos, nos submetemos, destronamos o nosso eu, colocamos Deus aqui, as consequências nossas são essas coisas boas, perfeitas e agradáveis. E o contrário disso é uma tragédia. Coisas imperfeitas, né? Coisas ruins e coisas desagradáveis. A gente vê hoje assim, a gente está nesse tempo, né? Meu tempo está acabando aqui. Que todo mundo fala assim, né? É pandemia e tal, todo mundo tá de ponta cabeça, tá tudo virado. Mas ao mesmo tempo, acho que a gente nunca teve tanto tempo como a gente está tendo. Dá para refletir, dá para pensar, dá para analisar, dá para fazer
olhar para nós, né? Fazer uma introspectiva, olhando para nós mesmos e perguntando todas essas coisas. Irmãos, e como é importante. Faça essas perguntas para você. Você que está me vendo, você que está me ouvindo, você que está aqui agora. Faça essa pergunta: Senhor, eu tenho te adorado como o Senhor deseja? Eu tenho te adorado dentro do propósito que o Senhor me criou para te adorar? Senhor, eu não sei, mas me ensina. Me ensina, Senhor, te adorar dessa forma, dentro deste propósito que o Senhor me criou. Irmãos, quando a gente destrona o nosso eu, a gente passa a ser submisso ao Senhor. A gente passa a obedecer ao Senhor. A gente passa a perdoar mais, sabia? Quando nós adoramos a Deus, irmãos, a verdadeira adoração, ela tira de nós. Eu nunca tinha visto adoração dessa perspectiva. Quando adoramos, irmãos, a Deus, porque para adorar o nosso coração tem que estar cheio de quem? De Deus. Sabe aquele momento que você consegue adorar a Deus num louvor verdadeiramente, não só com a boca, mas com o coração? Sabe aquele momento que você consegue chorar diante de Deus, mesmo diante de uma dificuldade? Sabe aquele momento que numa oração de verdade, que a gente se derrama diante do Senhor, tá cheio? Então naquela hora ali, os irmãos, já aconteceu isso? Aí tinha alguém lá que fez alguma coisa, alguma situação. Naquele momento você fala: deixa pra lá, vou perdoar, né, pastor? Então a adoração, ela serve como um antídoto contra até isso, esse tipo de coisa ruim. Aquelas coisas que tem no nosso coração contra alguém, ou que alguém fez contra nós. Então quando adoramos, nós somos submissos, nós somos obedientes, nós somos mais perdoadores, nós nos tornamos mais abençoadores. Exemplo, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo do Senhor, uma pessoa que está na presença de Deus, uma pessoa que experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando ela chega perto da gente, o que ela transmite para nós? Irmão, o que transmite? Felicidade, alegria, paz, amor? O que mais, pastor? Fidelidade. Mansidão, alegria. O meu cameraman. Não é? Então a pessoa, olha só, isso também, quando nós tiramos o nosso eu do trono e colocamos o Senhor no trono, a gente passa a ter todas essas coisas agradáveis, boas nas nossas vidas. Somos abençoadores, né? Em contrapartida, aqueles que não vivem assim, são pessoas às vezes amargas, cangudas, reclamonas, né? Nunca nada tá bom, não é assim? E aí a gente sai pesado, né, pastor? Às vezes de um encontro, de uma conversa. Não que a gente vai estar bem, rindo, pulando todo dia, mas misericórdia, né? Quando o Senhor realmente preenche o nosso coração, Ele é o Rei, Ele está coroado em nosso coração, é mais alegria que tristeza, é mais paz do que aflição, pode ter certeza, porque o Senhor, Ele não depende de coisas para nos fazer sentir bem, para nos fazer sentir felizes. Esse é o segredo daqueles que servem verdadeiramente e conhecem esse Deus. Não é tudo ficar bem para a gente estar bem, mas a gente estar bem com Ele, aí a gente fica bem. Jesus disse, né? A paz que eu dou para vocês não é como a paz que qualquer um dá. A paz que o Senhor nos dá é diferente, está acima de todas as situações e todas as circunstâncias. O que mais, para terminar, nós nos tornamos? Então nós nos tornamos submissos, obedientes, perdoadores,
abençoadores e nós nos tornamos mais amorosos. Nós passamos a amar como o Senhor diz que nós devemos amar. Então, quando nós adoramos, uma das coisas que o Senhor derrama em nós, Ele restaura, como tem um louvor que eu amo, acho que não sei se eu me lembro como canta ele. O teu amor que restaura em mim, o teu amor. Os irmãos lembraram? Engrandecerei e exaltarei teu nome, diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a ti, Senhor. É lindo, porque o Senhor, quando nós nos submetemos a Ele, o Senhor derrama o amor que é dele, que é verdadeiro, que é puro, e nós passamos a corresponder ao Senhor, porque não tem amor em nós. Então, quando nós nos submetemos, quando nós nos destronamos e coroamos Ele no nosso coração, nós passamos a amar ao Senhor e uns aos outros. E aí, irmãos, é só desfrutar de Romanos 12, 2, no finalzinho. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe. Vamos nos lembrar que Ele colocou em nós esse desejo, sim, de eternidade, esse desejo, sim, de céu, esse desejo, sim, de Deus, e que se Ele não tiver em nós, vai ter outros deuses, e não foi para isso que Ele nos chamou, mas Ele nos chamou para que nós possamos adorá-lo e servi-lo fielmente por toda a nossa existência aqui, e depois continuarmos adorando Débora, Keila, aí os adoradores, com Ele para todos sempre. Amém.